Por que todos os países têm dívidas? E a quem eles devem? Ei! Você já viu notícias sobre o governo gastando bilhões em algo que parece ridículo enquanto o país está afogado em dívidas? Isso deixa muita gente furiosa e em pânico. Mas você sabia que praticamente todos os países do mundo têm dívidas? Índia, Alemanha, Suíça, Catar? Pode nomear qualquer um. Nem mesmo as nações mais ricas escapam. O Japão, por exemplo, deve o dobro de toda a sua economia. E os Estados Unidos? Uma dívida impressionante de 36 trilhões de dólares. E contando. Parece loucura, certo? Então você já se perguntou: por que os países se endividam? Por que simplesmente não imprimem dinheiro ilimitadamente? A dívida é realmente tão ruim assim? E se os países devem dinheiro de quem eles pegam emprestado? É possível um país não ter dívidas? Neste vídeo, vamos desvendar tudo o que você precisa saber sobre dívida. Vamos começar. O que é dívida nacional? Quando falamos da dívida de um país, chamamos de dívida nacional. Também conhecida como dívida pública, dívida governamental ou dívida soberana, é o valor total que um governo federal ou central deve. Assim como as pessoas fazem empréstimos quando precisam de dinheiro, os governos pegam emprestado quando gastam mais do que arrecadam. Mas, em vez de recorrer a um único banco, os países obtêm empréstimos de várias fontes, como outras nações, grandes instituições financeiras e até mesmo de seus próprios cidadãos. É importante notar que a dívida nacional inclui apenas a dívida do governo federal ou central. Portanto, a dívida nacional dos Yaquarezewa refere-se apenas à dívida do governo federal americano, não incluindo dívidas de estados ou municípios, como a dívida da Califórnia ou do Texas. Sim, estados ou províncias podem contrair suas próprias dívidas, separadamente do governo central. Além disso, a dívida nacional não inclui as dívidas pessoais dos cidadãos, como faturas de cartão de crédito, empréstimos estudantis ou hipotecas. Agora que você entendeu o que é dívida nacional, a próxima pergunta é: por que os países se endividam? Por que os países pegam dinheiro emprestado? Por que os governos precisam pedir dinheiro emprestado se podem simplesmente imprimir mais? Bem, se o governo imprimisse dinheiro sem critério, agiria como se tivesse recursos ilimitados e gastaria de forma imprudente, inundando a economia com dinheiro. Isso causaria hiperinflação, fazendo os preços dispararem e quebrando a economia. Como resultado, investidores e países estrangeiros perderiam a confiança, e o dinheiro se tornaria tão inútil quanto papel higiênico, como já aconteceu na Venezuela e no Zimbábue. Pegar dinheiro emprestado, por outro lado, impõe disciplina, pois a dívida vem com juros. Isso força os governos a gerenciar seu dinheiro de forma mais responsável, já que precisam pagar o que devem. Se quiser uma explicação mais detalhada sobre por que não podemos simplesmente imprimir mais dinheiro, confira nosso outro vídeo sobre o tema. Agora, vamos aos motivos pelos quais os governos se endividam. Cobrir déficits orçamentários. A principal fonte de renda de um governo são os impostos. No entanto, às vezes, essa arrecadação não é suficiente para cobrir todas as despesas, gerando um déficit orçamentário. Por exemplo, se o governo arrecada 3 trilhões diários em impostos, mas precisa de 4 trilhões para financiar educação, saúde e serviços públicos, surge um buraco de 1 trilhão. Quais seriam as opções? Cortar gastos. Isso significaria menos serviços, piora na educação e saúde subfinanciada. A população não ficaria feliz e provavelmente protestaria. Aumentar impostos? Isso tornaria a vida mais difícil para todos e poderia levar a protestos ainda maiores. Portanto, a solução muitas vezes considerada mais fácil é pegar dinheiro emprestado para cobrir o déficit. E isso sem nem mencionarmos a questão da corrupção governamental, que pode agravar o problema. Investir em crescimento. Pegar emprestado nem sempre é ruim,
Imagine que seu país precisa de estradas, escolas e hospitais, mas o governo não tem dinheiro e se recusa a pedir emprestado. Em vez de construir agora, teriam que esperar anos para economizar. Enquanto isso, as pessoas sofreriam com estradas ruins, falta de escolas e saúde precária. Mas se o governo pega emprestado, pode construir essas infraestruturas agora, ajudando a população mais cedo e impulsionando a economia mais rapidamente. Esses investimentos podem fomentar o crescimento econômico, que, por sua vez, aumenta a receita tributária e, eventualmente, facilita o pagamento da dívida. Lidar com crises e emergências. Às vezes, os governos não têm escolha a não ser pegar emprestado. Quando eventos inesperados como guerras, crises financeiras, desastres naturais ou pandemias acontecem, é preciso agir rápido. Por exemplo, somente em 2020, os EPWSAICURA pegaram emprestado 3,8 trilhões, cerca de 18% do seu PIB, para auxílio relacionado à Covid-19, cheques de estímulo e ajuda a empresas. Sem isso, a crise econômica poderia ter sido muito pior. E muito mais pessoas teriam perdido seus empregos. Pagar dívidas existentes. Rolagem da dívida. Você não é o único que pega um empréstimo para pagar outro mais antigo. Os governos são mestres nessa arte. Digamos que um país pegou dinheiro emprestado em 2010, com vencimento em 2020. Mas quando chega 2020, o país não consegue pagar. O que ele faz? Pega outro empréstimo em 2020 para quitar a dívida de 2010. E esse ciclo pode continuar. Desde que o país gerencie sua dívida com responsabilidade, isso não é necessariamente um problema. Mas se a dívida sair do controle, pode levar a um desastre, como aconteceu com o Sri Lanka, que deu calote em sua dívida externa de 51 bilhões em 2022, gerando protestos em massa e caos. Controlar taxas de juros e inflação. Às vezes, os governos tomam empréstimos como uma ferramenta de política monetária, não apenas porque estão com pouco dinheiro. Quando a inflação está muito alta, o governo pode emitir títulos, pegando dinheiro emprestado, para retirar dinheiro da economia, ajudando a reduzir a inflação. Quando a economia está lenta, o governo pode aumentar os gastos, muitas vezes financiados por dívida, para injetar mais dinheiro na economia e estimular o crescimento. Claro, não é tão simples assim, mas essa é a lógica básica. Agora que sabemos por que os países pegam dinheiro emprestado, a próxima pergunta é: quem realmente está emprestando todo esse dinheiro a eles? Quem empresta dinheiro aos países? Os governos frequentemente acumulam dívidas de bilhões, às vezes trilhões de dólares. E você pode se perguntar: que banco tem trilhões de dólares para emprestar? Bem, o governo não pega emprestado de uma única fonte. Eles obtêm esse dinheiro de 3 fontes principais: credores domésticos, credores estrangeiros e o Banco Central. Credores domésticos. Você sabia que pode emprestar dinheiro para o seu próprio país? Isso é feito através da compra de títulos públicos. Quando você compra títulos do Tesouro, por exemplo, está emprestando seu dinheiro ao governo, que promete pagar de volta com juros. A cidadãos e investidores individuais. Pessoas como você podem comprar títulos do governo. Bancos comerciais locais. Bancos como o Bank of America, no Zoparioa, também compram títulos do governo. Fundos de investimento e empresas. Fundos de pensão, ETFs, fundos mútuos e até algumas empresas compram títulos como parte de seus investimentos. Agências governamentais, dívida intragovernamental. Até mesmo agências do próprio governo podem comprar títulos. Isso é chamado de dívida intragovernamental. Por exemplo, a Seguridade Social dos IEWA pode usar seu superávit para comprar títulos do governo e obter juros, gerando mais fundos para pagar benefícios. De fato, em março de 2025, cerca de 7,3 trilhões, ou 20% da dívida do governo dos IEWA, eram dívida intragovernamental.
Credores estrangeiros. Não apenas os locais, mas cidadãos, bancos comerciais e governos de outros países também podem comprar títulos públicos. Investidores e bancos estrangeiros. Cidadãos e bancos alemães, por exemplo, podem comprar títulos do Tesouro dos Emirados e Iowa. Outros governos. Governos de outros países, especialmente aqueles com grandes reservas cambiais, compram títulos como forma de investimento para obter rendimentos de juros. Japão e China, por exemplo, estão entre os maiores detentores de títulos do Tesouro do CEU, cada um com cifras que variam entre 700 bilhões e 1 trilhão. E se a economia de um país não é forte? Muitos investidores e outros países podem hesitar em comprar seus títulos, por não confiarem totalmente na capacidade de pagamento de economias mais arriscadas. Se um país der calote em seus títulos, os investidores perdem dinheiro e não há uma maneira fácil de recuperá-lo. Nesses casos, podem preferir empréstimos diretos, que podem vir com exigências de certas políticas e garantias. Organizações internacionais para desenvolvimento. Quando os países precisam de fundos de longo prazo para projetos de infraestrutura, estradas, escolas, projetos de energia, eles recorrem a organizações como o Banco Mundial ou o Banco Asiático de Desenvolvimento, ADB. Esses empréstimos são diretos, mas vêm com condições estritas. Fundo Monetário Internacional, FMI. O último recurso. Se um país está em crise econômica e ninguém mais quer emprestar dinheiro, ele recorre ao FMI. Diferentemente dos bancos de desenvolvimento, o FMI não financia projetos específicos, mas fornece empréstimos de emergência para evitar o colapso financeiro. O FMI geralmente cobra juros mais baixos, mas impõe condições rigorosas, como exigir que o país aumente impostos, corte gastos e privatize empresas estatais, o que pode levar a protestos e piorar as condições econômicas no curto prazo. Grécia, Argentina e Indonésia passaram por ajustes severos após recorrerem ao FMI, o próprio Banco Central. Em teoria, o governo pode pegar emprestado de seu próprio Banco Central. Isso é chamado de monetização da dívida, ou financiamento monetário, onde o Banco Central basicamente cria dinheiro novo e o usa para comprar títulos do governo. Como envolve empréstimo, também vem com juros. No entanto, muitos países evitam essa prática hoje em dia, pois pode causar desvalorização da moeda e hiperinflação. Em vez disso, os bancos centrais ainda podem comprar títulos do governo, mas geralmente o fazem indiretamente, comprando-os de bancos comerciais que os adquiriram primeiro. Isso é feito principalmente para controlar as taxas de juros e a inflação, não para financiar diretamente o governo. Agora que sabemos por que os países se endividam e quem lhes empresta dinheiro, vamos para a próxima parte. A dívida nacional é algo ruim? Bem, não necessariamente. A dívida pode ser boa ou ruim, dependendo de como é usada e se um país consegue gerenciá-la adequadamente. Quando a dívida pode ser benéfica? Como mencionado, quando o governo pega emprestado para construir infraestrutura e serviços públicos que impulsionam a economia, isso é positivo. Em tempos de crise, como a pandemia de Covid-19, o endividamento pode estabilizar a economia e apoiar os cidadãos e empresas. Portanto, desde que a dívida seja gerenciada de forma responsável, pode ser uma ferramenta útil. Quando a dívida se torna perigosa. Armadilha da dívida. Se um país se endivida apenas para pagar dívidas antigas, pode cair em uma armadilha da dívida. Custos crescentes com juros. Quando a dívida cresce demais, um país pode acabar gastando mais com o pagamento de juros do que com serviços essenciais como saúde e educação. Perda de confiança e rebaixamento de crédito.
Se os investidores perdem a confiança na capacidade de um país pagar sua dívida, sua classificação de crédito, sim, países também têm classificação de crédito, como a sua no banco, pode ser rebaixada. Dificuldade de empréstimo. Uma classificação ruim torna mais difícil e caro pegar novos empréstimos. Os investidores podem se afastar ou exigir taxas de juros muito mais altas, levando a uma crise da dívida e a um possível calote. Calote, default. Isso significa que o país não consegue pagar suas dívidas, como aconteceu com o Sri Lanka em 2022. Um país dar calote é diferente de uma pessoa declarar falência. Se você quiser um vídeo completo sobre o que acontece quando um país dá calote, me diga nos comentários. Quanta dívida é demais? Não há um número mágico, mas uma forma comum de medir é a relação dívida-PIB, que compara a dívida total de um país com o tamanho de sua economia, Produto Interno Bruto, PIB. Por exemplo, se um país tem uma relação dívida-PIB de 60%, isso significa que se o PIB desse país é de 100 bilhões, sua dívida é de cerca de 60 bilhões. Muitos economistas consideram 60% ou menos um nível seguro, mas isso não é uma regra rígida. Alguns países, como os Estados Unidos, têm um teto da dívida, um limite legal para o quanto o governo pode emprestar. Se o teto é atingido, o governo, teoricamente, não pode pegar mais emprestado, forçando uma gestão mais responsável. No entanto, na prática, esse teto frequentemente é elevado para evitar um calote. Agora que sabemos quando a dívida nacional pode ser boa ou ruim, a próxima pergunta é: um país pode ser livre de dívidas? Tecnicamente, sim, mas na realidade, quase nenhum país é completamente livre de dívidas. E para a maioria dos economistas, ter zero dívida nem sequer é uma boa ideia. Existe algum país com zero dívida? A resposta curta é: não. Todo país no mundo tem algum nível de dívida. O exemplo mais próximo de livre de dívidas é Macau. Mas Macau não é um país. É uma região administrativa especial da China, então não conta como um país soberano. Macau consegue ter pouca ou nenhuma dívida porque é pequeno, cerca de 700 mil habitantes, em uma área aproximadamente metade do tamanho de Manhattan, e tem uma receita bilionária com cassinos, ainda maior que a de Las Vegas. E claro, não podemos simplesmente transformar um país inteiro em uma gigantesca Las Vegas para zerar a dívida. Por que não zerar a dívida? Mesmo que um país pudesse ser livre de dívidas, a maioria nem tentaria. Dívida. Bem gerenciada é benéfica. Como dissemos, se gerenciada corretamente, a dívida pode beneficiar o país, financiando crescimento e estabilidade. Cortes drásticos ou impostos elevados. Eliminar completamente a dívida exigiria cortes massivos nos gastos públicos ou aumentos enormes de impostos, ambos podendo desacelerar o crescimento econômico e provocar grandes protestos. Fim dos títulos públicos. Sem dívida governamental também significa não haver títulos públicos. Isso removeria uma opção de investimento crucial e relativamente segura. Muitos fundos de pensão dependem de títulos do governo como uma forma de fazer o dinheiro dos aposentados render com segurança. Sem eles, os fundos de pensão seriam forçados a investir em ativos mais arriscados, tornando as aposentadorias menos seguras e os mercados financeiros mais voláteis. Conclusão: então, a dívida é, na verdade, uma faca de dois gumes. Usada com sabedoria, pode ajudar um país a crescer e prosperar. Usada de forma imprudente, pode levar ao desastre econômico. Da próxima vez que você ouvir alguém perguntar por que nosso país tem dívidas, você já saberá a resposta. Não se trata apenas de ter dívida, mas de saber como gerenciá-la. E talvez você ainda se pergunte por que alguns países conseguem manter dívidas elevadas e ir bem, enquanto outros entram em colapso. Há muitos outros nuances sobre a dívida.
Quem sabe, isso pode ser tema para outro vídeo, porque nosso tempo está acabando. Se você gostou e quer mais vídeos explicando esses temas, por favor, curta e se inscreva. Obrigado por assistir.